E vamos para a palavra de Deus, né, queridos? Eu tenho fé aqui no púlpito. Cada vez que eu abro essa palavra, estou diante de você, eu tenho uma fé aqui que eu acredito que você vai entender a palavra, que o Espírito Santo vai revelá-la no seu coração. E você vai crescer por dentro. Crescer lá no Espírito. Isso é o aperfeiçoamento de Deus. E a gente só cresce com a palavra. Agora eu reconheço o nível de fé de cada um. Eu sei que às vezes a pessoa entra aqui, ela está começando agora, é novinha na fé. Talvez não entenda nada do que eu vá falar. Ela entenderia se eu falasse assim: olha, Deus vai resolver os seus problemas. Ela entenderia e gostaria. Mas eu vou falar de coisas de Cristo, às vezes ela não está nem preparada para ouvir. Então é normal que haja essa falta de sintonia com algumas pessoas que vêm na igreja, que não entendem, não têm a mente ainda renovada, estão começando agora. Mas mesmo que isso seja assim, a palavra de Deus às vezes quer no nosso coração hoje, e ela vai produzir um efeito daqui 10 anos. Quantas coisas que eu ouvi e li, que aquilo caiu dentro de mim, eu não entendi muito na época, mas depois de 5, 6, 10 anos, aquilo me foi revelado, e aquilo se tornou tão vivo, e na minha mente eu voltei naquele tempo que eu ouvi. Eu falei: nossa, eu não tinha entendido nada, mas hoje, olha quanto tempo demorou para isso se tornar vivo dentro do meu coração. Eu lembro uma palavra que o Jimmy Swaggart, uma vez ele pregou na televisão, isso aí na década de 80. Eu vim entender mais de 10 anos depois. Um dia ele estava naquela sua pregação, ele disse assim: o campo de batalha, eu nunca esqueço isso. Ele falou assim: o campo de batalha é na alma. Eu não sabia o que era a alma. E ele falou: o campo de batalha, onde se trava a maior batalha, na nossa própria alma. O que é a nossa alma? É o nosso mundo mental e emocional. Ele estava trazendo uma poderosa mensagem, mas eu não tinha nível espiritual para entender aquilo. Eu era criança na fé, tinha encontrado Jesus há 10 anos, né? E ele falou assim: o campo de batalha é na alma. O campo de batalha é na alma. 10 anos depois, quando eu comecei a entender o que era a alma, porque eu não sabia que a gente tinha 3 partes. Para mim, ser crente era assim: ó, Deus tem que me dar alguma coisa e eu tenho que fazer um montão de coisa para Ele me dar outra. Era isso o evangelho para mim quando eu tinha 10 anos de fé. Eu não entendia nada. Ele falou assim: o campo de batalha é na alma. Mas quando eu comecei a descobrir o que era a alma, a guerra emocional, a guerra mental, comecei a descobrir que a mente do homem é estragada. E todos nós passamos um monte de conflito na cabeça. Você hoje pode ter passado um monte de conflito na tua cabeça, sem saber. Você hoje pode ter sido atingido por tantas emoções esquisitas, estranhas, e não sabe nem porquê. Quando eu comecei a entender que alma era isso que eu sentia, era isso que eu pensava, que eu tinha um mundo emocional destruído pelo pecado, veio que nem um replay na minha cabeça, aquele homem falando assim: o campo de batalha é na alma. Aí eu vim entender uma pregação que eu tinha ouvido 10 anos antes. Então, às vezes você pode pensar: pastor, meu irmão, eu sei o que eu estou fazendo. Talvez coisas que eu venha a falar hoje, você vai entender daqui muitos anos, vivo dentro de você. Então tenha sabedoria, né? A nossa igreja não é essas igrejas de campanha que te fala assim: vem aqui que você vai alcançar coisas. Está desempregado, Deus vai te dar emprego. Está doente, você vai ser curado. Você quer dinheiro, vem aqui que você vai ter dinheiro. Essas igrejas só prometem coisas para as pessoas ir lá. Nossa igreja é uma igreja de aperfeiçoamento espiritual. Não é igreja de campanha, de proposta. É igreja para quem quer crescer e se aprofundar na graça de Deus. Isso não é muito popular. Então você tem que ter muita sabedoria, paciência para passar por esse aperfeiçoamento. Então cada vez que eu subo aqui no púlpito, eu venho com uma fé no coração, acreditando que o Espírito Santo vai fazer desabrochar dentro de você coisas novas, vivas, que estão na palavra de Deus, e principalmente fundamentar a sua fé na rocha, que é Jesus Cristo.
Você entende isso? Então é um trabalho, olha, presta atenção. Quando o diamante é extraído, de vez em quando você vê um diamante assim no anel, numa joia, você vê aquela coisa brilhante, né? Toda lapidada, cheia de faces coloridas. Você fala, nossa! Mas quando ele é extraído lá do profundo da terra, de muito calor, que o diamante é feito nas profundezas da terra, em altas temperaturas, quando ele é extraído e se descobre o diamante, ele não vem brilhando. O brilho está dentro dele, ele tem que ser lapidado, raspado por fora, para trazer para fora aquilo que está dentro dele, aquela coisa linda. Então quando você vê um diamante num anel brilhando, lindo, aquilo não era assim, ele foi lapidado, trabalhado por um ourives, né? Até que ele trouxe o que estava escondido lá dentro e veio brilhar para fora. Então nosso ministério é isso, é raspar as coisas para o brilho aparecer, com a palavra de Deus. Então a gente vai pregando e repetindo e falando, indo e vindo, aquilo vai esfregando até que o brilho do homem interior, aquele homem nascido por dentro, ele apareça. E ele venha para fora, e a noiva seja aperfeiçoada. Então não esqueça esses detalhes, porque isso é importante. Porque o crente que está na alma ainda, ele só quer assim: Deus vai resolver os seus problemas hoje. Você vai ter vitória hoje. Hoje Deus me mostra que a sua vida vai mudar. Quem tem fé, levanta a mão, segura e receba. Ele só quer isso, porque na cabeça dele, Deus é isso. Mas Deus está muito além disso. Isso é o homem, é o nível humano, é o evangelho humano. Vocês entenderam isso que eu estou dizendo, queridos? Então tenha sabedoria, paciência, né? E vamos à palavra de hoje. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos ler 2 versículos. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Eu vou ler: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar. Pai querido, abra o nosso entendimento. Mais uma vez, depois de centenas e centenas de vezes que eu peço isso para a igreja, mais uma vez, estou pedindo que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, trazer revelação no nosso espírito, regar o nosso homem interior com a verdade, para que o brilho da nova criatura, lapidada pela Tua palavra, ela venha brilhar, ela venha para fora. Assim oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então a mesma pergunta: por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? Os Colossenses se desviaram da fé centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Eles caíram um pouco para o asceticismo. O que é o asceticismo? Eu já te expliquei. São coisas que as pessoas fazem que às vezes lhe trazem sofrimento, punição, privações, que elas pensam que isso agrada a Deus. Está cheio de doutrina de asceticismo, é quando o povo é controlado, o povo não pensa. Aquelas doutrinas que impõem um montão de regras sobre as pessoas, ou a liderança da igreja controla, mantém o povo debaixo de um jugo controlado. Isso é o asceticismo. O que entrou mais na igreja dos Colossenses? O gnosticismo, a busca por um sobrenatural sem sentido. Basta eu sentir alguma coisa e é Deus, e muitas vezes não é Deus. Eles faziam e prestavam até culto a anjos. Que mais entrou na igreja dos Colossenses? O misticismo. O que é o misticismo? É a mistura das religiões. Então você vê hoje em igrejas evangélicas que tem um pouquinho da macumba, um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do espiritismo, e também abre a palavra de Deus lá e fala alguma coisa de Jesus, né? Eles trazem o sal grosso da macumba e põem no corredor dentro da igreja, né?
eles criam um tal de banho do descarrego, que é da macumba, e está lá, uma igreja que se diz evangélica, dando banho de descarrego nas pessoas. A água benta, que era do catolicismo, agora se tornou uma água orada no meio evangélico, né? E experiências que descontrolam as pessoas do espiritismo, e muitas igrejas você vê as pessoas rodando, virando cambalhota, toda torta, assim, rodando, dizendo que é o poder de Deus. Então o misticismo é uma coisa muito perigosa. E quem está fundamentado no evangelho, se você observar muitos movimentos que se dizem evangélicos nos dias de hoje, você vai ver muito do misticismo ali. Agora, essas três palavras que eu lhe disse, são palavras que atraem muito a atenção das pessoas e magnetizam as pessoas, porque mexem com a psique delas, né? Por exemplo, nós tínhamos uma irmã que não está mais aqui na igreja, ela era esotérica. Ela tinha uma loja, ganhava muito dinheiro vendendo coisas esotéricas. Vendia os quartzos, né? Aqueles quartzos rosas, colares. Ela tinha uma loja de esoterismo. E ela ganhava muito, ela vivia disso. Um dia ela se converteu. E ela ouvia a programação na rádio e veio conversar comigo. Foi difícil explicar o evangelho para ela. Mas como ela acostumou a acreditar num quartzo rosa que tinha uma energia, como ela gostava de uma pirâmide e muitos símbolos que ela tinha na loja, lá num shopping, tinha muitos clientes, ela não conseguiu crer em Cristo direto, em liberdade. Então ela caiu para o evangelho das coisas oradas, porque ela trouxe o hábito do esoterismo dos objetos que ela cria, né? Coisas energizadas. Ela não conseguiu crer só em Cristo. Foi mais fácil para ela se moldar nos objetos no evangelho das coisas oradas, porque era mais fácil, compatível com o esoterismo que ela vinha. Então isso atrai muitas pessoas. Por exemplo, uma pessoa que estava lá na igreja católica, que se benzia com água benta, agora ela vai numa igreja que tem uma água orada. Pô, aparece água benta. Eu gostava da água benta. Eu vou gostar dessa água. Ela vai se benzer, jogar um pouquinho assim para sair o mal. É fácil ela crer nisso. É a mesma coisa. Isso atrai muito as pessoas. Agora é difícil largar tudo, se limpar desse lixo religioso para crer somente em Jesus Cristo e adorar a Deus no Espírito sem nenhuma evidência física. É difícil, só pela graça isso acontece. E quando isso invade a igreja, o que acontece? O povo perde a fé em Cristo. Eles falam que creem em Cristo, mas eles creem nessas coisas. Eles estão atrás destas coisas. Eles se satisfazem com essas coisas. E o que Cristo fez na cruz, eles não dão muita atenção. Parece uma coisa fraca, né? Para uma pessoa que fala assim: eu quero ser vitorioso, ser cabeça e não cauda. A minha palavra chama a existência as coisas. A morte vai me trazer um benefício, é muito fraco. Eu quero uma coisa mais, quero um sacudimento espiritual, né? Vocês estão entendendo ou não? Então, quanta gente que está com a Bíblia na mão dentro de uma igreja e não conhece Jesus Cristo. Ela está no misticismo, está no asceticismo, está no gnosticismo. Ela está presa, emaranhada com tudo isso. Ela nunca teve uma visão do perfeito sacrifício da cruz. Então, quando o povo se envolve com isso, eles perdem Cristo de vista. Então Paulo escreve esta carta para dizer para os colossenses: o que vocês estão fazendo? Vocês se desviaram da fé em Cristo, e vocês estão crendo nesse monte de coisas. Isso invadiu a igreja, e vocês perderam a fé no ponto central, que é Jesus Cristo. Então Paulo vai trabalhar nessa carta toda mostrando que Cristo é tudo. Nos libertou do império das trevas, nos redimiu. Ele é o Deus que se encarnou em forma de homem. É aquele que fez a paz pelo sangue da cruz, que nos reconciliou com Ele. Aí Paulo ora: Deus, eu peço que eles tenham convicção, a convicção que vem pelo entendimento, para que eles possam compreender claramente quem é Deus, o que é Deus. Paulo faz essa oração, e Paulo vai trabalhando na carta inteira para tentar trazê-los de volta a uma fé madura, firme,
convicto na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a fé bíblica. A fé bíblica não crê em outras coisas a não ser em Jesus Cristo. Isso é a fé verdadeira, a fé espiritual, a fé evangélica que Paulo pregava. Quem tem essa verdadeira fé no coração dele, o coração dele não é dividido com nenhuma outra crendice de nada. Cristo basta, ele é suficiente. Até que nós chegamos nesses versículos. Paulo fala: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Eu vou andar nele. Olha lá, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Então Paulo já os havia instruídos, que eles tinham que andar em Cristo, grudado em Cristo, arraigado nele, edificado nele. Eles já tinham tido essa instrução. E qual é o efeito disso? Aí Paulo fala: crescendo em ações de graça. A graça de Deus, quando a igreja está fundamentada em Cristo, a graça de Deus vai agir. Nós vamos crescer na ação da graça de Deus na igreja. Entende? Então vamos trabalhar um pouquinho nisso. O que é estar edificado em Cristo, firmado nele, arraigado nele? Tudo está na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que o homem precisa está na pessoa de Jesus Cristo. Toda libertação, salvação, bênção, tudo está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo basta para aquele que tem a verdadeira fé. Então vamos trabalharmos no que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, João capítulo 14, é a primeira coisa que nós temos que entender. João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14. Jesus vai dizendo no versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito: vou preparar lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os discípulos estavam com o coração turbado. Jesus havia dito que iria morrer e ia se separar deles. Eles estão em angústia. Jesus fala: não caia na angústia, não se turbe o coração. Creia em Deus, creia também em mim. Olha, lá na casa do Pai, para onde nós vamos, para o céu, há muitas moradas, há muito lugar para todos. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, eu vou voltar e vos levarei para vocês para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aí Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Então entenda isso, pelo amor de Deus, entenda isso. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então isso parece arroz com feijão, mas entenda, não existe outro meio de o homem se achegar a Deus. É só através de Cristo. Deus não vem ao homem por outros caminhos. Nós ouvimos assim: muitos caminhos levam a Deus. Isso é uma grande mentira. Cristo é o único caminho que me leva a Deus. Para mim poder me achegar a Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. Para ele se achegar a mim, ele também não vem por outros caminhos. Ele vem pelo caminho estabelecido por ele, através de Cristo. Deus vem a mim através de Cristo. Eu vou a Deus através de Cristo. Não existe outra coisa. Não existe outra coisa. Quando você vê a igreja hoje, eu falo isso direto. É manto sagrado, é água disso, é tecido daquilo, é chavinho, é tijolinho, é carnê, é coluna, é suor. Isso não é o caminho. Isso é o caminho da mentira, da religião, do engano. Deus não vem às pessoas por meio disso. Deus não vem às pessoas por meio de santos e santas.
Deus não vem às pessoas por meio de vela acesa, não vem, meus irmãos, por meio de sal grosso, não vem. Deus não pode transgredir a palavra dele. Então quando você vê essa parafernália de coisa, é manto sagrado, é biquinha de água santa, é terra de Israel, Deus não está nisso, porque Deus vem a nós através de Cristo, e eu não me achego a Deus através dessas coisas. Então acorda, você ouviu esse versículo há quantas décadas? Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim, e o contrário, Deus não vem a ninguém se não for por Jesus Cristo. Então você vê um monte de gente tentando se achegar a Deus, eles não estão se achegando a Deus, porque o caminho que eles estão tomando não é Jesus Cristo. Isso é muito sério, é muito sério. Muitos estão dizendo, pega isso, faça isso, que Deus está ungido. É mentira, Deus não vem às pessoas por meio dessas coisas, isso é fraude. Deus não pode largar Cristo e vir por outro caminho. Então está cheio de coisa no meio da igreja que é fraude, que é mentira, que é coisa enganosa. Então não esqueça isso. Você vai a Deus em qualquer lugar do planeta através de Jesus Cristo. Por isso que ele disse, é através do meu nome, tudo quanto você pedir ao Pai, em meu nome, ele nos deu a autoridade do nome de Jesus, e eu me achego a Deus através de Jesus, não é por outro meio. Porque nós oramos e terminamos a oração dizendo, em nome do Senhor Jesus, que é o nome que nos dá acesso a Deus. Porque o diabo se submete a quem fala em nome de Jesus, porque em nome de Jesus nos dá autoridade que vem de Deus, nada fora dele. Então não se iluda com esse cenário, com essa peça teatral. É manto sagrado, é uma porta da justiça, é o sangue do cordeiro num frasquinho, é óleo para isso, óleo para aquilo. Meus irmãos, isso não é o caminho. Quando é que a igreja vai acordar e falar a verdade? Isso não é o caminho. Agora, quando eu creio no Senhor Jesus, eu tenho acesso a Deus em qualquer lugar do planeta. Eu posso estar lá no Rio de Janeiro, em nome de Jesus eu tenho acesso a Deus. Você entende? Não existe lugar especial. É o homem que cria isso. Eu posso estar lá dentro do metrô, na estação São Bento, lá no buraco, saindo do metrô. Se eu ali no meu espírito, em nome de Jesus Cristo, ali eu tenho acesso a Deus. Aquele concreto todo e os prédios que estão em cima não pode segurar e bloquear esse caminho. Você entendeu? Em qualquer lugar. Você pode ter acordado ali, bater o dedo no guarda-roupa, está numa dor e fala assim, em nome de Jesus, eu tenho acesso a Deus e Deus tem acesso a mim. Não é porque você está aqui na igreja, perca essa mentalidade que eu tenho que estar num lugar que só ali Deus fala e eu tenho acesso a Deus ali. Não existe mais. No Velho Testamento tinha lugares santos, era monte, era templo. Não, mas agora o lugar santo é onde eu estou. Pastor, eu estou numa feira e tem um cara vendendo banana, dizendo banana madura. Mas se ali em nome do Senhor Jesus, mesmo ouvindo aquele cara falando da banana, eu tenho acesso a Deus. Ali é um lugar santo, porque Jesus está comigo ali. Acredita nisso ou não? Estou irritado, tem uma mulher no carro da frente, pastor. O farol abriu, ela está olhando para o celular e no WhatsApp, pastor. Mas se ali, com toda a sua irritação, que nem eu fico, e falo assim, é mulher, e as mulheres que me perdoam, mas é elas. Estou brincando. Mas ali o caminho está aberto em nome de Jesus. Você entende? Olha como Jesus facilita as coisas. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, não acredite no que é enganoso.
Não interessa se o cara grita muito e gesticula e chama alguém lá, você pegou a água, o que aconteceu? Pastor, minha vida mudou. Não interessa se faça isso. A água não é o caminho, acorda. O caminho é Jesus. Mas eu estou ali falando de Jesus, mas Jesus não está nesse caminho proposto por você. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você está arraigado nele, edificado nele, confirmado na fé nele. É isso que Paulo está dizendo. Como você recebeu Cristo, agora anda nele, edificado nele, arraigado. O que é arraigado? Eu estou entranhado nele, ele está entranhado em mim. A gente não desgruda. Sabe aquele durepox, não é? Duas massas lá, uma branca e uma cinza? É ou não é? Você mistura aquilo, não dá uma coisa que cola, se separa aquilo. Aquilo que está arraigado em Cristo. Eu sou a parte cinza, meio escura, e Cristo é a branca. A gente se envolve de um jeito, dá uma coisa tão dura que não se desgruda mais. Arraigado nele. Então vamos trabalhando no que eu tenho em Cristo. Então vamos lá. Você sabe que só Ele é o caminho. Deus não recebe ninguém que não vá a Ele através de Cristo. Pode falar que Maria é mãe de Deus, pede para a mãe que ela pede para o filho. Esse não é o caminho. Não é o caminho, Deus não está nisso. Pode pedir para cada dia um santo, Santo Expedito, São Judas Tadeu, Santo Onofre. Pode ir lá, tem uma igreja lá com a cara deles e vai um monte de gente. Eu recebi uma graça, eu olhei para os olhos dele e caiu uma lágrima. Esse não é o caminho, isso é o caminho da mentira. Você entendeu ou não? Agora Deus honra quem crê assim. Quem está firmado nisso, isso é a coisa mais difícil. Nos dias de hoje, da pessoa crescer por dentro assim. Então, Deus não é uma emoção, não fica atrás de emoção, indo para lugar que só se emocione. Deus não é uma emoção, é espírito. Então vamos lá. Vamos começar para você entender sobre a nova criação. 2 Coríntios 5, vamos lá. O que nós estamos encontrando em Cristo? Cinco, 17, olha lá. Vamos ler desde o versículo 14, 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, olha que eu encontro em Cristo, é uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas, o seu passado, a pessoa antiga se passou, eis que tudo se fez novo. Então lembra um pouquinho como você foi feito novo. Então aquele que está em Cristo, que crê que Ele está nele. Então essa pessoa é uma nova criação de Deus, uma criação de filhos de Deus. As coisas velhas, o velho homem, tudo aquele passado, por pior que seja, se passou, tudo se fez novo. Então a nova criação, a igreja, os salvos, os que vão crer no Evangelho, os chamados e predestinados antes da fundação do mundo, estes são a nova criatura que está em Cristo. Então quem não é nova criatura, eu vou dizer uma coisa, não entende o Evangelho, não crê no Evangelho. O Evangelho é uma outra linguagem para ele, não crê. A nova criatura
se identifica, é despertada, enxerga o Evangelho. Então, aquele que está em Cristo, nós estamos nesta fé, fomos postos em Cristo, esse é o caminho. Somos uma nova criação. Todo aquele passado foi desprendido de nós, tudo se fez novo. Naturalmente não se fez novo da noite para o dia, houve um processo de adaptação, mas hoje você não é uma nova pessoa hoje, uma nova criatura, nós estamos em Cristo. Então é só nesse caminho que existe a nova criação. Então, se a pessoa não está em Cristo, não nasceu de novo, ela está fora disso. Ela não é a nova criação. Vamos ver outra coisa, Efésios. Gálatas, Efésios, ali no capítulo de número 2. Vamos ler do 8 a 10. Você já sabe bem. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, não vem de mim. Essa salvação pela graça não vem de mim, não. Não vem de vocês, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Agora olha o versículo 10. Pois somos feitura dele, fomos feitos por ele, olha lá, criados em Cristo. Nós somos criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos feitos, essa nova criatura, essa que está em Cristo, é uma feitura de Deus, criado para as boas coisas, para as boas obras. Nós somos criados em Cristo. Então você não foi gerado no ventre da tua mãe, é como se Cristo nos gerasse e nós saíssemos de dentro deles, criados em Cristo, no Espírito. É a nova criatura, é a igreja, a nova criação. Isso é a coisa mais fantástica que existe. A nova criação é redimida, liberta, reconciliada, liberta da mão do diabo, salva, noiva de Cristo, templo do Espírito Santo, justificada, herdeira de Deus para sempre. Essa é a nossa posição em Cristo. Romanos 8, estamos em Efésios, volta ali. Então Romanos 8, olha lá. Pelo amor de Deus, entenda isso. Agora, olha o que Paulo está dizendo. Já nenhuma condenação existe, olha lá, para os que estão em Cristo. Então, é em Cristo, nesse caminho que é o único, o qual eu tenho acesso a Deus e Deus vem a mim. Quem está em Cristo, no caminho, não há mais condenação. Nós fomos absolvidos do pecado, absolvidos da condenação, nós somos salvos. Então não há mais condenação para quem está em Cristo. Já passamos da morte para a vida, estamos em Cristo perdoados e salvos, libertos do poder do diabo, acredita ou não? Então nenhuma condenação existe para nós que estamos em Cristo, o caminho, o único. Agora, será que quem não está nesse caminho pode afirmar nenhuma condenação existe? Ele se sente condenado, ele não tem nem certeza se é uma pessoa salva, não tem nem certeza de nada dessas coisas. Mas não há condenação. Olha, aquele versículo que eu li todo, João capítulo 5, versículo 24, olha lá. Jesus está explicando a sua missão. E João 5, 24, ele fala: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, olha lá, mas passou, já passou
passou da morte para a vida. Nós estamos em Cristo, não há condenação. Nós já passamos da morte para a vida. Olha, Jesus falou isso, não pode ser mentira. Olha lá, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, já tem a vida eterna agora, não entra em juízo. Por quê? Porque foi absolvido, foi perdoado, mas passou do que? Da morte para a vida. Já passamos da morte para a vida, o caminho. Ele é o caminho. Não há mais condenação. Quem que vai me condenar? Quem está debaixo de lei. Você não fez isso, está amaldiçoado. Você não fez aquilo, está debaixo de maldição, perdeu a salvação. Você pôs essa roupa é do mundão, está debaixo de condenação, não é isso? Ou não é? Você faltou na campanha, o diabo te pegou, está condenado. Não passou óleo, vai para o inferno, raça de víboras. Mas quem está em Cristo não tem essa linguagem. Já passou da morte para a vida, não há mais condenação. Pastor, e se eu errar? Não está mais condenado, você é perdoado. Acredita nisso? Isso é uma coisa extraordinária. Como é que pode um defeituoso como eu não ter mais condenação? Não fiz nada. O que eu mereço é ser condenado, é verdade. Mas o que ele fez para mim, a minha condenação caiu sobre ele. Ele é o caminho. Não há mais condenação. A maior parte dos evangélicos não acredita nisso que eu estou te dizendo. Eles leem Romanos 8:1 e dá um nó na cabeça deles. Eles vão explicar. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é isso. Eles têm uma dificuldade de entender. Então, neste caminho em Cristo não há mais condenação. Deus garante isso. E quem está fora disso está condenado. O tempo está passando rápido, né? Deixa eu pular algumas coisas aqui. Aonde está a redenção? Romanos 3, você está em João. Vamos lá, a gente fala muito de redenção aqui na igreja. Mas Romanos 3, versículo 24. A gente lê isso constantemente aqui. Vou ler desde o 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, todos estão debaixo do pecado e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que existe aonde? Em Cristo Jesus. Então, é só nesse caminho que existe a redenção. Redenção é o fim do cativeiro. É só no caminho Cristo. A redenção está nele. A libertação total está nele. Quem não crê nisso não é redimido. Está debaixo de cativeiro. Por isso que você vê um monte de gente que se diz crente na igreja ficando endemoniada. Nunca foi redimida porque nunca nasceu de novo. Não está no caminho. Não está. Quantas vezes nós oramos no passado e crente já batizado ficava endemoniado? Sabe por quê? Porque nunca entrou no caminho, era só religioso, mas não era crente. Depois que nasceu de novo, foi liberto, entrou no caminho. Então a redenção está nisso, ninguém vem ao Pai. Agora, como pode uma pessoa acreditar na redenção? Ela fala assim, eu creio em Jesus, mas eu também creio na toalha, eu também creio no sal grosso. A água então é uma beleza. E a terra santa que veio de Israel? E a sarça que eu dei uma oferta de 5 mil reais para levar esse bolinho de mato para casa, porque essa sarça deu. E o pedacinho do manto que está aqui? Como é que uma pessoa pode entender a redenção? Se o coração dela, dentro dela está posta essas coisas. De vez em quando alguém ouve a pregação na rádio, aí ele fala, pastor, eu entendi que tudo isso é uma feitiçaria. Agora eu tenho um monte disso em casa. Eu falo, joga fora. Mas pastor,
Será que eu vou jogar fora? Não vai me fazer nenhum mal? Falou, vai te fazer mal se você ficar com medo, porque ainda você está acreditando inconscientemente que essas coisas aí têm poder. Joga tudo no lixo, você vai ficar... aí você vai ser liberto. A pessoa tem medo de jogar uma chave de plástico, que disseram que é a chave da casa própria, que nunca veio, fora, que alguém diz que aquilo tem... Vocês estão entendendo ou não? Como é que uma pessoa assim vai entender o que é redenção? Vai entender o que é o caminho? Não. Olha que fé morta, ela está confusa. Nunca vai entender, meus irmãos. Mas a redenção está onde? Está em Cristo. Olha lá, vamos lá. Eu vou pular várias coisas aqui. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, segundo aos Coríntios, capítulo de número 2. Versículo 14. Olha, em Cristo você é capaz de vencer todas as coisas. Você pode falar, pastor, mas o senhor está passando para o lado deles? Não. Em Cristo você pode vencer todas as coisas. Você quer ver só? Olha aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, olha lá, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o que é a fragrância do seu conhecimento. Então, o caminho é Cristo. Em Cristo, presta atenção, Deus sempre nos conduz em triunfo. Então você pode vencer toda e qualquer coisa da tua vida que vem contra você, seja lá o que for. Você está em Cristo. Então, em Cristo, Deus te conduz em triunfo. Você precisa acreditar. Sabe por que a gente se enrosca? Porque quando qualquer coisa vem, a gente começa a se debater e se inquietar. E a gente quer resolver na sabedoria humana. Quando ele vem uma coisa que lhe desagrada, que é infortúnio, que lhe fere, primeira coisa que você tem que fazer é parar. Para. Traga à memória a sobriedade. Eu estou em Cristo. Não comece a se debater. Não fica falando para todo mundo os teus problemas, reclamando. É você que tem que vencer, não é todo mundo. Não fale. Não externe a sua vida. Guarde para você. Fique em silêncio diante de Deus, que Deus vai te levar em triunfo. Agora você está com um problema, liga para a padaria, para o seu Manuel da padaria, para a sogra, para o sogro, põe lá no jornal, eu estou com um problema em casa, o mundo, ore por mim, minha vida está assim, expõe a sua vida, você fica numa confusão, atormenta a cabeça dos outros e não sabe ter vitória. Primeira coisa quando vem uma grande peleja, é aqui dentro, a batalha na alma. Já descobri. Então eu estou em Cristo. Aí a tua cabeça te trai. Não, 2 mais 2 são 4. Se eu virar à esquerda o caminho, vai ali. Eu acho que eu vou procurar. Fica quietinho. Fala, Deus, o Senhor vai me levar em triunfo. Eu vou ficar esperando em Ti. O Senhor vai me dar uma sabedoria para lidar com isso. Enquanto não vem, fica quieto. Não fica falando. Não fica se debatendo. Ele vai te levar em triunfo. Você está em Cristo. Tem um caminho que nenhum homem é capaz de ver, só Deus. Tem uma solução que Deus vai te dar. Agora você precisa estar ligado naquilo com sabedoria. Se você cair na alma, é um pensamento, é um sentimento, é uma emoção, você fica assim, ó. Aí depois de uma semana de batalha, você está bufando, derrotado, inquieto, negou a fé. Eu sou assim mesmo. Por que isso me aconteceu? Por que, Deus? Por quê? A pergunta é do descrente. Por quê? O Senhor deixou. Deus não deixou nada. Foi você mesmo que aprontou tudo isso. Deus não está nessa. É você. Então Deus vai te levar em triunfo. Quantas batalhas que eu travo, fico quieto uma semana, às vezes um mês, às vezes 4 meses. Eu aqui dentro só em Deus.
E Deus vai me levar em triunfo. Eu sei que Ele vai me levar, porque eu estou em Cristo, o caminho. Você entendeu ou não? Ele sempre te conduz em triunfo. Às vezes você passa a dor, mas vai ser conduzido em triunfo. Vai ser conduzido em triunfo. E se demorar 3 anos, pastor, que demora, eu vou ficar em silêncio. Eu e Deus, eu não vou sair da fé. Eu vou segurar aquilo que eu creio. Vai cair tudo durante esses anos. Mas eu posso sofrer, mas que eu vou triunfar, eu vou. A questão é que nós somos um monte de molenga. Não aguenta ficar um dia na peleja, qualquer coisinha. 0,25, 0,75, né? Se não deu certo, 0,40, 0,50, eu vou tomar uma dose dupla para ver se eu durmo. Olha como nós somos infantis. Olha, eu já passei noites sem dormir em silêncio. E não foi uma não, diversas. Mas em silêncio, eu e Deus, e Ele vai me levar em triunfo. E daí, não? Fiquei uma noite sem dormir, daí qual o problema? No dia seguinte eu vou ficar assim, abrindo a boca. Mas estou no caminho. Você entendeu? Ele vai te levar em triunfo. Olha bem porque eu estou te falando. Ele vai te levar em triunfo. Fica você está nele. Ele vai. Ó, quer ver? Vamos lá para João, lá no finalzinho. Eu vou te falar da fé que vence o mundo. Você já sabe. Mas 1 de João, capítulo 5. Versículo 4 e 5. 1 de João 5, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. Você nasceu de novo. É nascido de Deus? Então presta atenção. João não é leviano. João não está levando a você fazer uma campanha para ter vitória. Ele não está orando por coisas oradas e dizendo que você vai vencer se você levá-las para casa. Mas ele está dizendo que aquele que nasceu de Deus, quem é o que nasceu de Deus? É o nascido de novo, é a nova criatura que está em Cristo, a nova criação. Então ele fala, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo com tudo que existe no mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, aquilo que foi posto dentro de nós. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê? Que crê em quê? Na agorada, no apóstolo, na chavinha da vitória, no óleo de mirra, na azeitona orada. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o verbo que se encarnou, veio ao mundo, que é o caminho. Então essa é a vitória que vence o mundo. Acredita nisso? A nossa fé é a tua fé, não é a minha fé. Quando você vê isso, vem na minha reunião porque eu tenho fé para crer por você. É impostor, porque é a tua fé. Cada um vai viver por aquilo que crê. A minha fé não resolve nada na tua vida. É o que você crê que resolve a coisa na sua vida. Não é o que eu creio por você. Eu não posso crer por você. Então a vitória que vence o mundo é essa fé que está aí confirmada na palavra de Deus, que veio pela palavra no teu coração. Então a oração forte é a tua. A oração que Deus responde é a tua. Porque você vai ser na tua casa e lá num lugar, você não sabe nem que acreditar num homem que diz que creu por você. E você que tem essa fé que vence o mundo não acredita. Agora Abraão acreditou que ele teria um filho. Sabe quanto tempo? Demorou 25 anos. Você vai crer? Nós queremos, a nossa fé que nem, a gente quer assim, micro-ondas, né? Você pega aquele prato gelado, põe lá 30 segundos, aí pi. Tem coisas que você vai ter que crer 1 ano, 2, 5, 10. Vai crer? Vai crer? Isso que eu quero.
que você entenda. Deus não é micro-ondas, gente, não é nada instantâneo. Às vezes, para Ele dar aquilo que a gente quer, Ele tem que mudar tanta coisa na nossa cabeça que está torta. Enquanto não mudar, não vai. Pode ir lá, pôr a mão na tua cabeça para alguém te afundar e falar: receba! Pode ir lá, vai lá, você já foi. Quantas vezes? Quantas vezes já não bebeu tudo que te deram lá? Não creu, não fez o seu voto, não deu todo o teu dinheiro lá? Então tem coisas, meus irmãos, que é anos de caminhada. Primeiro, a gente não sabe quanto a gente é torto por dentro. Então, se você tem um filho de 9 anos, o teu carro na mão dele, fala: vai filho, vai à vontade, dá 120 aí. Ele não tem ainda condições disso. Então, enquanto ele não for maduro, ele vai criar problema. Então Deus às vezes: olha, você está tão tortinho aí, deixa eu desentortar isso primeiro. Então fica nessa fé aí uns 3 anos, para você se desentortar, e eu vou trabalhar aqui, depois eu vou te dar isso. Aí você não vai nem interessar isso que você está pedindo para mim, porque você mudou tanto, você vai ter outros valores. Então a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé em quê? Olha lá. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê? Crê em quê? Jesus, o caminho, o único caminho. Então, não sei se domingo eu continuo isso, mas volta lá para o texto para nós terminarmos, está na hora. Colossenses, capítulo de número 2, e Paulo fala, versículos 6 e 7: como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo nas ações da graça. Então se agarra nele, se recuse a ter espaço no seu coração para se abrir para qualquer outra coisa que não é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Deus não vem a você por outro meio, você não vai a Deus por outro meio. Qualquer outra coisa que o homem impor, dizendo que Deus está nisso, que não é Jesus, não é de Deus. Deus não está nisso. A religião é criação da mente humana, é sutileza, não é Jesus. Agora você tem essa fé em Jesus Cristo de verdade, é isso que Deus quer encontrar. Essa é a fé preciosa, essa é a fé que Paulo fala para os filipenses: batalhar pela fé, uma mesma mentalidade juntos. Essa é a fé que Judas fala para nós batalharmos diligentemente por essa fé que foi entregue aos santos, uma fé poderosa. É essa fé que ele está falando. Agora, os colossenses caíram para o asceticismo, gnosticismo, misticismo, alguns voltaram para a lei e perderam isso de vista. Então Paulo está de novo trabalhando com eles para eles voltarem a ter uma fé limpa, centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé agora, vamos cantar uma música.